E agora, a conversa é com o professor Carlos André, professor especializado, analista e especializado no setor financeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Vini. Como é que você está? Professor, desde a sua última participação, o que eu recebo de mensagem no chat do YouTube, nas minhas redes sociais, no WhatsApp, da galera falando, quando volta o professor Carlos André? O senhor falava que eu não te chamava, ó que mentira. Tá de volta aí, hein, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. É verdade, dessa vez ele cumpriu a promessa. Professor, a gente vai falar de alguns bancos específicos, vamos pela ordem cronológica, ou seja, quem reporta balanço primeiro, pro último, que vai ser Banco do Brasil, que vai divulgar no dia 14/8, era dia 13, mudou pro dia 14 de agosto. Mas antes da gente falar de Bradesco, Santander, Itaú, BTG Pactual e Banco do Brasil, queria que o senhor desse aqui um panorama geral do setor financeiro. A nossa audiência está preocupada com os índices de inadimplência, professor. Isso também te preocupa? E a audiência está certa. Tem que procurar se preocupar com os índices de inadimplência. O banco focado em pessoa física subiu quase meio ponto percentual a inadimplência geral do setor e liga um alerta principalmente para aqueles bancos que têm operações em carteiras um pouco mais sensíveis, como cartão de crédito, principalmente crédito direto ao consumidor, tudo aquilo que é ligado a gastos sem garantia, aquele dinheiro que as pessoas tomam de forma mais fácil, que tem juros mais altos, mas a dificuldade de receber, do banco receber também é grande. E quais são esses bancos, professor, por gentileza? Esses que têm essa carteira de crédito mais sensível? Bancos com carteira de crédito mais sensível são aqueles ligados principalmente cartão de crédito, digamos um Nubank, um Banco Inter, são aqueles mais focalizados nesses segmentos, e crédito direto ao consumidor. Na bolsa, os grandes bancos principalmente, eles são mais diversificados. Até tem essas carteiras, mas balanceia com o crédito imobiliário, com o crédito consignado, que tem... são operações mais seguras para os bancos, porque eles têm mais garantias e conseguem recuperar o crédito de forma mais fácil. Então, tirando o Inter e o Nubank, que nem no Brasil são listados, não é assim um banco em bolsa que seja mais focalizado nisso. Muito bem, obrigado, professor Carlos André. Na reta final da fala do professor, teve uma oscilação, você viu que a imagem ficou congelada. O professor segue com a gente, Andrezão? Podemos continuar aqui a conversa? Então foi só uma oscilação, o professor está conectado. Você está vendo aí o Profit Pro da Anelógica, o índice financeiro, o indicador financeiro. Agora você vai ver aqui o site de RI do Bradesco. É pelo Bradesco que nós começamos a conversa, porque o Bradesco vai divulgar os seus resultados no dia 30/7. Amanhã, senhoras e senhores, está aqui no site, ó, após o fechamento do mercado. E a teleconferência de resultados acontece no dia seguinte, quinta-feira, dia 31, a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Professor Carlos André, Bradesco, qual que é a sua expectativa para os dados operacionais do banco? A expectativa é que sejam resultados bastante em linha com o período anterior, talvez um pouco mais negativos se ele sofrer um pouco mais de inadimplência. Os níveis de inadimplência do sistema em geral aumentaram e espera-se que o Bradesco absorva parte dessa inadimplência mesmo com o que ele vem fazendo no longo prazo, ajustando sua carteira a um nível de risco menor. Mas eu apostaria, vai ser um resultado bem constante, vai oscilar entre as bandas positiva e negativa em relação ao último trimestre. Eu ainda iria em um resultado um pouco mais voltado para negativo, um pouco abaixo do tri anterior, o que pode não ser negativo em si, já que ele vinha de uma tendência muito pior nos trimestres anteriores. Professor, ainda sobre Bradesco, por gentileza, sempre que a gente fala sobre a qualidade do crédito ofertado e a gente pensa nos bancos, Bradesco está ali, né? Já ofertou crédito para muitas empresas do varejo que passam por dificuldades em honrar seus compromissos financeiros. Isso continua sendo uma preocupação ou o Bradesco superou essa fase? Não dá para saber porque a gente tem grandes empresas quebrando. E quando verificavam os credores, o Bradesco sempre estava lá como os maiores credores. É como se você fosse para um bingo e acertasse todas as
as cartelas, as pedrinhas que vão sair. Ele foi premiado negativamente nessas questões. Isso não é muito comum, apesar de ser um banco grande. Por exemplo, você não vê o Itaú no topo dessas listas. Acredito que depois desses sustos pode ter havido alguma movimentação dentro das operações de crédito no Bradesco para reduzir grandes exposições a empresas que têm uma situação de crédito mais delicada. Professor, para encerrar Bradesco e para a gente falar de Santander, o Bradesco tinha uma cultura que para você chegar a cargos de C-level dentro do banco, você precisava estar na instituição por bastante tempo. Período mesmo. Então, 10, 15, 20 anos. Me parece que pouco a pouco essa estratégia está mudando. Quero saber se você concorda com isso e se essa mudança operacional dentro da gestão, do management da companhia, já está fazendo efeito, professor? Olha, tem vantagens das abordagens. Uma é aquela pessoa que é cria da casa, conhece mais a cultura, conhece os colaboradores, sabe como implementar possíveis mudanças, mas por outro lado trazer pessoas de outras organizações, elas também vêm com experiências novas, e digamos um pouco diferente do que aquelas que já estão acostumadas àquela estrutura. De novo, há benefícios nas duas abordagens, tanto promover pessoas que já estão há muito tempo na casa, que já vão conhecer aquela cultura, quanto trazer grandes talentos de fora que possam mudar a realidade atual da empresa. Acredito que trazer esses novos talentos foi bom para mudar o rumo de um barco que estava bem estabilizado naquela questão de crédito. Você precisa de uma mudança um pouco mais brusca para mudar as políticas de crédito e ele consiga entregar resultados trimestre a trimestre. Como a gente está vendo, o resultado está melhorando do Brasil, não apenas por essa mudança na gestão, claro que o macro ajudou um pouco e já vinham sendo realizadas mudanças desde o caso Americanas, mas tudo isso tem contribuído para melhores resultados do banco desde o ano anterior. Vamos trocar de assunto, saímos de Bradesco, vamos falar agora de Santander. O banco reporta no mesmo dia que Bradescão da Massa, amanhã também está aqui, ó. O resultado será publicado antes da abertura do mercado, na B3 e também na Bolsa de Nova York, na NYSE. Então atenção, o Bradesco reporta amanhã dia 30, depois do fechamento do mercado. Santander reporta primeiro, no mesmo dia, mas antes da abertura. Santander, qual que é a sua expectativa, professor? Eu vejo um resultado um pouco mais negativo, principalmente na linha de crédito. No último trimestre, o Bradesco, na inadimplência de 15 a 90 dias, ele aumentou quase meio ponto percentual. Os grandes aumentos entre os grandes bancos. Quando a gente vê de 15 a 90 dias a inadimplência aumentando, o próximo passo é aumentar a inadimplência acima de 90 dias, que tem um peso maior na PDD. É como se fosse uma sequência. Primeiro aumenta a inadimplência de curto prazo, depois a de prazo maior, que vai gerar uma despesa de provisão maior, piorando o resultado do banco. Acredito que, até pelos dados macro, que mostram um aumento na inadimplência geral, principalmente para a pessoa física, pode pegar um pouco mais forte no Santander do que no Bradesco. Olha, aqui você me surpreendeu, professor, essa questão da inadimplência. Quando a gente fala isso sobre Santander, a gente automaticamente está falando da provisão que o banco precisa fazer, professor? Isso, exato. É aquela provisão, a expectativa de perda que o banco tem em relação às suas operações de crédito. Toda vez que eu empresto dinheiro para alguém, ele tem uma expectativa. Digamos que eu emprestei R$100 para o Vinícius. Eu tenho uma expectativa que ele vai deixar de me pagar R$1. Se ele começa a atrasar, a minha expectativa de perda começa a aumentar. Agora ele não vai ficar devendo R$1, ele vai ficar me devendo 15. É 15% em cima dos R$100. Então a expectativa de perda fica cada vez maior e eu registro uma despesa no meu resultado, que vai diminuindo o lucro líquido do banco e aquele resultado disponível para distribuir sob a forma de dividendos. Muito bem, obrigado, professor Carlos André. Falou a respeito de Santander, falou também a respeito de Bradesco. Para encerrar rapidamente Santander, professor, você acredita, você gosta da tese
para o longo prazo, tem crescimento, tem benefícios para quem ficar posicionado na ponta compradora no médio e longo prazo em SAMB 11, ou o senhor tem outras preferências? Eu tenho outras preferências porque eu vejo bancos mais lucrativos no Brasil e eu tenho uma incerteza quanto a Santander no longo prazo, se a matriz espanhola vai manter a empresa aberta aqui no Brasil, porque sempre que o mercado de ações está em baixa, há a suspeita de que eles vão fechar o capital do Santander Brasil. Não deixar de operar no Brasil, mas fechar o capital. Você não vai mais conseguir ser sócio da empresa. A matriz espanhola vai ficar com tudo isso. Então, até por essa incerteza, o Santander foi listado mais ou menos em 2011, então tem 14, 15 anos de bolsa. A gente tem bancos mais estáveis, que têm 100% do capital no Brasil e teriam mais dificuldade em fazer esse movimento.